Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço. Chegamos com Redação Varanda hoje, um Redação Varanda especial para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Tudo sobre o clássico Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. A bola vai rolar nesta quinta-feira no Allianz Parque, 21 horas e 30 minutos, e eu já estou com ele, com o Thiago Jordão. Alô, Thiago Jordão, muito bom dia pra você. Tá tudo bem contigo, Jordão? Muito bom dia, Marcão. Ótimo dia a todos os varandeiros e varandeiras. Chegamos com Redação Varanda nesta quinta-feira, que amanheceu talvez um pouquinho ruim ao torcedor santista, esportivamente falando, é claro. Isso porque o Peixe, com a vitória de ontem da equipe do Vitória, o Santos agora está na zona do rebaixamento, Marcão. E para sair desta zona incômoda, é necessário hoje que o Peixe pelo menos empate no Clássico da Saudade contra o Palmeiras, coisa que infelizmente no Allianz Parque para o torcedor santista não acontece há mais de 4 anos. O Santos não sai do Allianz Parque com pelo menos um pontinho. Ah, meu caro Thiago Jordão, vou falar uma coisa pra você, hein? Que resultado ruim pro Santos Futebol Clube ontem. Nós tivemos a vitória do Vitória contra o Internacional por 1-0. Tivemos também o Juventude vencendo o Sport na Ilha do Retiro. O Bragantino vencendo o Corinthians no estádio lá em Bragança Paulista. Ou seja, uma quarta-feira que o torcedor do Santos não gosta muito de lembrar daquilo que aconteceu, Jordão. O Santos, depois de 12 rodadas, está de volta ao Z4. Que coisa, e aumenta a pressão para o jogo de hoje. Que situação, né, Marcão? O Santos, que não entrava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro desde aquela vitória contra a equipe do Juventude, ainda na rodada 18. No primeiro turno da competição, o Santos venceu por 3-1 e na sequência conseguiu um triunfo em cima da equipe do Cruzeiro, e foram resultados que deixaram o Santos fora desta zona da degola por 12 rodadas. Essa rodada, inclusive, que é muito ruim para o Peixe. Todos os seus concorrentes, exceto a equipe do Internacional, que, claro, perdeu para o time do Vitória, conseguiram pontuar. O Juventude ganhou do Sport por 2-0 jogando fora de casa na Ilha do Retiro. Ainda hoje nós teremos Ceará e Fortaleza, que jogam às 20 horas. Ou seja, o Santos Futebol Clube, caso o Fortaleza do Martim Palermo consiga um resultado positivo no estádio do Castelão, o Peixe, além de estar dentro da zona de rebaixamento, pode observar todos os seus concorrentes diretos contra o Z4 conseguirem triunfos importantes na rodada. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. O Santos no Z4 do Campeonato Brasileiro. Olha, estamos gravando o Redação Varanda. A edição de hoje não é ao vivo, né? Então gravamos nesta quarta-feira, depois da transmissão da partida Vitória 1, Internacional 0, estamos transmitindo para vocês aqui nesta quinta-feira o Redação Varanda. Jordão, situação de muita pressão para o Santos Futebol Clube. O Santos finalizou no dia de ontem a preparação para o clássico contra o Palmeiras e joga hoje no Allianz Parque contra o Palmeiras às 21 horas e 30 minutos. Como foi a preparação do Peixe para esta partida decisiva, essa partida que o Santos precisa pelo menos de um pontinho para não dormir no Z4 nesta quinta, Jordão? A preparação do Santos Futebol Clube foi finalizada na última quarta-feira, Marcão. Visando esse compromisso contra o time do Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá à sua disposição o zagueiro Luan Pérez e também o meio-atacante Neymar Júnior. Uma decisão tomada junto ao staff do jogador é de preservar o atleta para a partida contra o Flamengo. Então, o Neymar Júnior, ele viaja, se concentra junto com a delegação santista, vai até o Rio de Janeiro e volta a estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda apenas em solo carioca. Santos Futebol Clube, que treinou nesta última quarta-feira com o mesmo esquema tático proposto por Vojvoda já na terça, visto que uma provável escalação do Peixe vem num 4-3-1-2 ou 4-4-2. Santos Futebol Clube iria a campo com Gabriel Brazão no gol,
Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias e Alexis Duarte, dupla de zaga, e do lado esquerdo, o Souza. Meio de campo com João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Benjamin Roleiser, para um ataque santista formado por Álvaro Barreal e o argentino Lautaro Dias. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no Varanda Futebol Debate. Jordão, olha, a volta do Souza já era prevista, né? Nós já imaginávamos que o Souza voltaria ao time titular do Santos Futebol Clube, e isso claramente acontece. Temos aí o Alexis Duarte entrando na vaga do Luan Pérez, também já era meio previsto, por mais que eu entenda que a melhor dupla de zaga do Santos para esta partida seria João Basso e Zé Ivaldo. O Adonis Frias não inspira confiança, não acho o Adonis melhor que o João Basso, não acho. O Alexis Duarte eu ainda tenho um pouco mais de cautela porque jogou pouco, mas eu tô com muito medo de ver ali o Palmeiras com o ataque que tem indo para cima do Adonis. O Adonis é um jogador muito pesado, muito lento, cintura de cimento. Tô muito preocupado com essa dupla de zaga. Até se falou em 3 zagueiros, com o Arão podendo jogar ali como líbero, como zagueiro do meio, mas isso não deve acontecer. E também me chama a atenção, Jordão, e me preocupa muito esse quadrado, que não é mágico, para mim é trágico. Schmidt, Zé Rafael, esse nem merecia essa nomenclatura, mas pelo contexto tá dentro desses 4 jogadores. Temos aí o Victor Hugo, que é muito pesado, é muito lento na minha opinião, e o sonolento Roleiser. Na frente o Álvaro Barreal e o Lautaro Dias. Eu esperava mais do Vojvoda, principalmente por tudo aquilo que o Santos não conseguiu fazer na última partida contra o Fortaleza em casa. Esperava que ele pudesse fazer mudanças mais radicais, como por exemplo a entrada do jogador Robinho Júnior pelo lado direito, ou até mesmo o Cabadeiro, para dar um pouco mais de intensidade e velocidade, e também que ele mudasse esse meio campo, quem sabe com a entrada do Bom Tempo, com a entrada do Ilharão. Eu acho que faltou um pouco de ousadia, vamos ver. Claro, se vai se confirmar essa escalação 1 hora antes da partida, mas se realmente for esse time, me decepciona o Juan Pablo Vojvoda, viu, Jordão? Me decepciona demais, Marcão, até porque quando a gente olha para o Palmeiras, nós temos exemplos de jogos em que outras equipes conseguiram ser superiores à equipe alviverde em outros contextos, onde elas foram velozes e objetivas. Ou seja, quando o Palmeiras toma 3-0 da LDU, a LDU colocou velocidade e quando chegava ao ataque tentava uma conclusão rápida a gol. Quando o Flamengo, é claro que tem um time melhor que o Santos, mas quando o Flamengo derrota o Palmeiras, é no mesmo contexto. O time chega rapidamente ao campo de ataque, surpreende o Palmeiras e consegue anotar 3 tentos naquela ocasião. A mesma coisa aconteceu no empate entre Cruzeiro e Palmeiras, 0-0 ainda no estádio do Allianz Parque, onde o Cruzeiro tentou ser objetivo no jogo. E quando o Santos entra com esse provável time, um meio de campo com Victor Hugo, o Zé Rafael, o João Schmidt e o Benjamin Roleiser, certamente o Santos não tem um grau de objetividade superior como a das equipes que eu acabei de mencionar. O Santos certamente teria um jogo mais cadenciado, uma condução de bola do Victor Hugo, que ele, além do mais, é um jogador que predominantemente usa a sua perna esquerda, o Benjamin Roleiser, que não é um atleta rápido para fazer as transições, e o Zé Rafael, que muitas vezes ele fica sobrecarregado, ele tem que marcar e armar o time. Então, para concluir essa fala, no meu ponto de vista, o Vojvoda, ele se equivocou caso o Santos entre nesse mesmo esquema tático. Claro que é apenas uma previsão pré-jogo, porém eu entraria com pelo menos Gabriel Bom Tempo, seja no lugar do Benjamin Roleiser ou seja na vaga do Victor Hugo. Ô, produção, aí sim. Obrigado, Dadá. Obrigado, Juninho. Voando a produção do canal Varanda Futebol Debate. Tá aí, portanto, as informações do Santos. Neymar tá fora da partida. O Peixe deve ter Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e também do lado esquerdo o Souza. No meio-campo, Schmidt, Zé Rafael, o Victor Hugo e também o Roleiser. Na frente, Álvaro Barreal e o Lautaro Dias. É esse o provável Santos para a partida contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Deixa eu dar um recadão legal para você ligado no Varanda. Claro que eu quero falar da Blaze, né? Claro que eu quero falar da Blaze para você ligadinho aqui no Varanda. 18+. Jogue com responsabilidade. Jogue Blaze. As melhores cotações do mercado.
Todas as estatísticas você encontra na Blaze. Atenção aos jogos do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Você tem Fluminense e Mirassol, Ceará e Fortaleza e Palmeiras e Santos para você palpitar, sem contar os jogos da Champions League para você. Então, meu amigo varandeiro, faça agora o seu cadastro, utilize o código VarandaFC e realize o seu cadastro na Blaze. Você tem odds turbinadas, as melhores cotações e todas as estatísticas dos jogos que rolam no Brasil e no mundo. Blaze na varanda mais famosa do Brasil. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você. Vem pra Blaze você também. Blaze na varanda mais famosa do Brasil. Meu amigo Thiago Bigodinho Jordão e o Palmeiras. Jordão, se o Santos entrou no Z4, o Palmeiras, nesse momento, briga pelo título. O Palmeiras briga pelo título mais do que nunca. E há muito tempo o Palmeiras está no topo, Jordão. Como vem esse Palmeiras treinado pelo ótimo Abel Ferreira? O Palmeiras vem completo, Marcão. A equipe do Palmeiras hoje não contará apenas com 3 atletas que já são desfalques recorrentes na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Hoje ele não contará com a presença do Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e também do atacante Paulinho. Todos eles não enfrentam o Santos nesta quinta-feira. Além do mais, o técnico Abel Ferreira corre o risco de perder Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Andreas Pereira e Facundo Torres para a próxima partida da equipe alviverde. Já com relação à escalação, um provável Palmeiras vem num 4-4-2, tática padrão do técnico Abel Ferreira. Começando com Carlos Miguel no gol, Kelvin pela lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo, dupla de zaga, com Piquerez do lado esquerdo. Um meio de campo com Emiliano Martinez, Andreas Pereira, Maurício e também Felipe Anderson, ex-menino da Vila, para um ataque com a dupla Flaco Roque. Flaco Lopes do lado direito e Vitor Roque jogando do lado esquerdo. Tá aí, Jordão. É um baita de um time, né? O time do Palmeiras, acho que não resta dúvida nenhuma sobre isso. Daqui a pouquinho nós teremos um mano a mano. Vamos poder... E claro, nós vamos fazer o mano a mano. O Varanda não é porque o Palmeiras é muito superior ao Santos que nós não faríamos o mano a mano. A gente precisa fazer. Fizemos em todos os jogos. E claro que é compromisso do Varanda Futebol Debate analisar o futebol independente de quem seja o adversário. Mas é nítido, né, Jordão? A superioridade do Palmeiras para o jogo desta quinta-feira. É nítido a superioridade do Palmeiras praticamente em todas as posições. Individualmente é um Palmeiras melhor que o Santos, coletivamente é um Palmeiras melhor que o Santos e emocionalmente também. Palmeiras vem de uma virada épica contra a LDU na Libertadores, brigando também pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Santos que entrou no Z4, ou seja... O estádio vai estar lotado, tem grama sintética que o Palmeiras conhece muito, né, desse terreno. É uma situação de adversidade muito grande para o Santos nesta quinta-feira. Completa para o Peixe, Marcão. E além do mais, o Palmeiras vendeu de forma antecipada 33 mil ingressos. Teremos casa cheia para esse Clássico da Saudade nesta quinta-feira às 21h30, Marcão. E é como você bem mesmo disse, o Palmeiras não é melhor que o Santos apenas na questão individual. Coletivamente é um time muito superior ao Santos Futebol Clube, visto que o Palmeiras ele tem várias armas durante o jogo. O Santos muitas vezes no Campeonato Brasileiro se prendia ali, talvez em alguma jogada individual ou em algum lance de oportunismo de algum dos seus jogadores. Já o Palmeiras é um time que tem a bola aérea muito forte, seja com o Murilo, seja com também o Gustavo Gomes, além do Bruno Fux, que estará muito provavelmente no banco de reservas. O Palmeiras também é um time rápido nas transições, principalmente com o Maurício. Maurício e Andreas Pereira deram liga nesse meio de campo do técnico Abel Ferreira e hoje o Maurício tem 7 assistências favoráveis à equipe alviverde. E além do mais, o principal destaque da equipe, Flaco Lopes e Vitor Roque. Juntos, eles contribuíram em cerca de 70% dos últimos gols anotados pela equipe do Palmeiras, Marcão. Então é um Santos que entra ali com um estilo de jogo claro, onde o Peixe certamente tentará um contra-ataque contra um Palmeiras que tem várias artimanhas que podem resultar em gol nesse Clássico da Saudade. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos aos relacionados do Santos Futebol Clube.
para a partida desta noite no estádio do Allianz Parque. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes. Laterais: Igor Vinícius, Souza, Mike Escobar. Tá aí, portanto, a volta do Mike entre os relacionados. Zagueiros: Adonis Frias, Zé Ivaldo e Alexis Duarte, hein? João Basso fora dos relacionados. João Basso Bigodinho parece que não caiu nas graças de Juan Pablo Vojvoda. Meias: Vitor Hugo, Arão, Zé Rafael, Tassiano tá de volta, Tomás Rincon, Roleiser, Bom Tempo e João Schmidt. Os atacantes: Cabadeiro, Lautaro Dias, Guilherme, Tiquinho Soares, Barreal e Robinho Júnior. Então, portanto, alguns pontos importantes. Mike, relacionado, retorna após ter dores no joelho, luxação no joelho. E o João Basso nem no banco, Jordão. E o Neymar confirmado fora realmente da partida. Pois é, João Basso nem no banco de reservas, Marcão. É uma situação que chama a atenção porque o João Basso ele ainda não ganhou minutagem com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Zé Ivaldo, que por exemplo tem situações contratuais a serem resolvidas caso ele atinja uma meta de jogos com o Santos Futebol Clube, ele está sendo muito mais relacionado do que o atleta João Basso. Interessante também esse retorno do lateral direito Mike, lembrando que no último jogo quem foi relacionado foi o JP Sherman, porém neste final de semana o JP Sherman servirá a equipe sub-20 do Santos, que faz uma final do Campeonato Paulista da categoria contra o time do São Paulo, Marcão. E essa ausência, melhor dizendo, do Neymar Júnior é aquilo que já prevíamos, principalmente considerando o desejo do staff do jogador e aquilo que até nós temos recebido de spoiler por algumas falas do Marcelo Teixeira. Porque quando ele diz que o projeto do Neymar é Copa do Mundo, certamente corre o risco do Neymar comprometer esse seu planejamento de carreira a disputar a Copa de 2026, caso ele se lesione novamente, principalmente considerando uma grama sintética, Marcão. Então, são ausências que acredito eu, além, claro, do jogador Luan Pérez, que farão falta. Tá aí o Thiago Jordão. Arbitragem, Thiago Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem, quem comanda o espetáculo no Allianz Parque. Marcão, nós teremos uma arbitragem paulista para esse clássico da saudade. Árbitro do jogo é o Rafael Klaus, ele que terá como assistente número 1 o Danilo Ricardo Simon, o assistente número 2 será o Alex Ang Ribeiro e na cabine do VAR, Wagner Riway de Santa Catarina, aquele mesmo do jogo contra o Atlético Mineiro. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, pra você ligado, pra você deixando o like, olha. Meu amigo varandeiro, o Santos está no Z4, hein? Depois de 14 rodadas, o Santos volta ao Z4. Desde a 18ª rodada, é isso, Jordão? Exatamente. O Santos estava fora? Isso aí. Que coisa, hein, meus amigos varandeiros? Depois de 14 rodadas, o Santos volta a estar entre os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Pirillo pede união. Ele quer união, Marcelo Teixeira. Que coisa. Uma pena, né, Marcelo? Que nós não fomos competentes, né, ao longo desses 22 meses de gestão. E o Santos, mais uma vez, se coloca numa situação de risco. Jordão, olha, eu ouso dizer que a situação de hoje ela é muito mais difícil do que a situação que nós tínhamos em 2023. Concordo. Porque o Santos não entrega o que aquele time de 2023 entregava esportivamente. Começa por aí. Aquele time de 2023 era melhor do que esse time, jogava mais do que esse time do Santos. E mais do que isso, Jordão, a sequência do Santos, os jogos que faltam para o Santos são jogos bem mais difíceis do que nós tínhamos naquele mesmo momento do ano do rebaixamento. Então, é muito difícil. E mais, né? Você está percebendo o Vitória em casa que ganha. O Vitória é um time fraco, mas em casa ele vence. O Fortaleza é um time que está crescendo nas mãos do treinador Palermo. E você tem o Juventude, que também venceu ontem, jogando fora de casa o Sport, o Juventude de Carpini. Então, que situação, hein? Delicada, Marcão. E
Você falou bem, o Santos naquele Campeonato Brasileiro ali nas últimas rodadas enfrentava um Botafogo que estava muito abalado emocionalmente, tanto que o Santos até consegue um empate no final da partida com um gol de Salvador do Messias. O Santos também enfrentou um Fluminense que já não queria nada com nada no Campeonato Brasileiro, o Fluminense que já era campeão da Copa Libertadores e que se preparava para o Mundial de Clubes, e o Santos, para piorar, ainda enfrentou um Fortaleza que não tinha ambição nenhuma na competição. Era um Fortaleza que estava ali apenas para cumprir tabela, e o Santos, jogando na Vila Belmiro, pipocou naquela oportunidade, assim como em 2025. Neste ano, nós vimos o Santos pipocar contra o Grêmio. O Santos pipocou jogando contra a equipe do Vitória, não conseguiu um bom resultado diante da equipe do Fortaleza, e a situação é essa. A nossa sequência naquela ocasião, de 3 jogos, eram 3 partidas em que o Santos tinha a possibilidade de ganhar, considerando as ambições de cada time no Brasileirão. Agora é diferente. Vamos enfrentar um Palmeiras que briga contra o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar um Flamengo que também está em busca do título e inclusive é finalista da Libertadores junto ao Palmeiras. E nessa mesma sequência ainda vamos pegar novamente o Palmeiras e o Mirassol, que briga para concretizar a sua vaga na Copa Libertadores do próximo ano, Marcão. Então, essa sequência do Santos é dificílima e eu tô com você nessa. É mais difícil do que em 23 e o time também entrega menos. É mais difícil do que 2023, não resta dúvida sobre isso. Olha, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos a uma rápida pausa, daquela moral para Voltismen, parceira do canal Varanda Futebol Debate. Voltaremos com o mano a mano do clássico de hoje, Santos e Palmeiras. Então, se liga aí, Voltismen na área. Tem para você, na compra do seu Voltismen, que te dá muito mais energia, dá um up na sua vida sexual, você garante um desconto de 70%, parcelamento em 12 vezes e ainda ganha um smartwatch, relógio lindo, alta tecnologia, de graça. Você não paga nada por esse smartwatch. Então ligue agora para Voltismen. Se liga aí, meu amigo varandeiro. Se você sente que a energia já não é a mesma, que a confiança diminuiu e que o rendimento caiu, preste atenção, você não está sozinho. Sabia que 45% dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil ao longo da vida? E que esse número aumenta com o tempo? Comprando agora, você garante até 70% de desconto, frete grátis, parcelamento em 12 vezes e vai ganhar um relógio inteligente, o smartwatch e ainda um gel retardante para prolongar a sua relação. E tem mais, hein? Se não funcionar, devolvemos seu dinheiro. Ah, Voltismen, faz a galera feliz, então anote o número, meu amigo varandeiro, 0800 047 4812, 0800 047 4812 é o telefone da Voltismen. Ligue agora, faça o seu pedido. Tem uma equipe personalizada para te atender. 0800 047 4812. Voltismen faz a galera feliz. Ah, Voltismen faz a galera feliz, faz a galera feliz. Voltismen aqui no canal Varanda Futebol Debate. Bigodinho, meu caro Thiago Jordão, Bigodinho, vamos ao mano a mano. Meu amigo, não tem jeito. Temos que fazer o mano a mano do clássico, mesmo com tanta superioridade do Palmeiras. É um processo do canal Varanda Futebol Debate. É um quadro que nós temos aqui no Varanda. Então, vamos fazer o mano a mano mesmo na situação atual do Santos versus o Palmeiras, que nesse momento nada de braçada no futebol brasileiro ao lado do Flamengo. Tá pronto, Jordão? Tô pronto, Marcão, mas tô triste. Vamos ao mano a mano pra você. Ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, tá aí. O primeiro duelo, Jordão, de um lado o Brazão, do outro Carlos Miguel. Vamos ao duelo de arqueiros, Marcão. Começando com o goleiro Gabriel Brazão, de 25 anos de idade. Ele que tem 30 jogos nesse Brasileirão, sofreu 43 gols e passou outras 6 sem ser vazado. Já o Carlos Miguel, de 27 anos, tem 3 partidas nessa edição no Campeonato Brasileiro, com 3 gols sofridos e passou outras 2 partidas sem sofrer gols.
Olha, meu caro Thiago Jordão, eu gosto dos dois. Para mim são dois grandes goleiros. Gabriel Brazão, Carlos Miguel, que começou muito bem no Corinthians, o Carlos Miguel, né? Tirou o Cássio da titularidade e aí depois acabou deixando o Corinthians, indo para o futebol inglês. Não foi tão bem por lá. Voltou para o futebol brasileiro e agora é o titular do Palmeiras com a contusão do Everton. Já o Brazão é um jovem jogador também, 24 anos de idade. Para mim é um goleiro de muita qualidade. Eu gosto sinceramente dos dois, Jordão. O Brazão deu uma caída de rendimento alguns jogos atrás, voltou a crescer, voltou a evoluir. Mas eu vou ficar com o Brazão aqui. Talvez seja um dos poucos jogadores do Santos que vai levar vantagem, pelo menos na minha opinião, nesse mano a mano, Jordão. Eu acho que até tem um equilíbrio muito grande, né? O Carlos Miguel é um baita de um goleiro, grandalhão, pegador de pênaltis. É um baita de um goleiro, né? Tem uma envergadura muito boa. Mas eu vou ficar com o Brazão, porque o Brazão é um jogador, na minha opinião, de altíssimo nível. E vejo que o Brazão, no último jogo, jogou muita bola. Contra o Botafogo também jogou muito. Então eu fico com o Gabriel Brazão, eu fico com o jogador do Santos. Nessa daqui eu também vou votar no Gabriel Brazão, Marcão, muito mais pela sequência que ele tem no campeonato. O Carlos Miguel, ele acabou de chegar na equipe do Palmeiras, né? Ele ainda fez poucas partidas, são apenas 3 jogos, então nós não tivemos uma grande amostra do Carlos Miguel nessa edição de Campeonato Brasileiro. Além do mais, eu acredito que o Carlos Miguel, comparado ao Brazão, ele tem uma vantagem. Eu vejo que a reposição do Carlos Miguel é melhor do que a do goleiro Gabriel Brazão, mas no contexto geral, embaixo das traves, eu ainda fico com o arqueiro Gabriel Brazão, 1-0 pro Santos. Olha aí, 1-0 pro Santos Futebol Clube. Vamos parar por aqui? Vamos. Quem sabe esse seja o resultado do jogo desta noite. 1-0 pro Santos, sofrido, chorado, emocionante no Allianz Parque. Vamos ao segundo mano a mano, Thiago Jordão. Vamos à lateral direita. Vamos agora a um duelo entre o lateral direito Igor Vinícius versus o lateral direito Kelvin. Igor Vinícius, que tem 28 anos de idade, tem 16 jogos no Campeonato Brasileiro, com médias de 1.9 desarmes e não contribuiu com assistências. Já o lateral direito Kelvin, ele tem 8 partidas no Brasileirão, 2 assistências e 1 desarme em média por partida. Jordão, claramente eu fico com o Kelvin. O Kelvin é mais jogador, é mais equilibrado do que o Igor Vinícius. Jogador, na minha opinião, melhor em termos táticos do que o Igor Vinícius. Já disse aqui, o Igor Vinícius, para mim, não teria sido contratado pelo Santos. O Santos resolveu o problema do São Paulo e trouxe a bucha para a Baixada Santista. Então, Kelvin, para mim, eu acho que o Igor Vinícius hoje perderia praticamente quase todos os duelos entre os 20 clubes da Série A. Eu não gosto do Igor Vinícius, acho um jogador fraquíssimo. Para mim, Kelvin do Palmeiras. Essa daqui pra mim chega até a ser fácil, Marcão. É Kelvin também. Eu vejo que o Kelvin, ele é um jogador esforçado, assim como o Igor Vinícius, só que diferentemente do lateral santista, o Kelvin é um jogador com poucos erros no ataque, Marcão. O Igor Vinícius, eu tenho a impressão de que ele sempre toma a decisão errada. Ele tem ali a possibilidade de tomar a decisão correta e o Santos tem um ataque interessante, ele acaba se equivocando numa jogada. Essa falta de leitura eu acredito que o Kelvin não tem e por isso aqui o meu voto é para o jogador da equipe do Palmeiras. Temos já 1-1. Tá aí o Thiago Jordão. Empatado mano a mano, vamos a mais um mano a mano, Jordão. Ih, rapaz. Minha nossa, Marcão. Que coisa, hein? É uma cilada, Quem colocou Bino. isso aí? Você tá louco, Jordão? Você tá louco, Jordão? Não é possível, cara. De um lado... Vamos lá, Jordão, vamos lá. Quem que foi o doido que fez isso aqui, Marcão? De um lado, Adonis Frias. Do outro, Gustavo Gomes, Marcão. Adonis Frias, de 27 anos. 7 jogos pra ele, 3 cortes por partida e 1 jogo sem sofrer gol. Do outro, Gustavo Gomes, El Capitano do Palmeiras, como os alviverdes chamam, Marcão. 22 jogos, 5 cortes de média e 9 partidas sem ser vazado. Jordão, não entra nem na foto, Frias. Não entra nem na foto, Frias, nesse duelo contra o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é um baita zagueiro. Claramente, Gustavo Gomes com muita sobra. Marcão, essa aqui é o Gustavo Gomes, até se a gente colocasse um asterisco. Gustavo Gomes, 10%? É Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, muito melhor que o Adonis Frias, Marcão. Não entendeu por que se alongar nessa daqui não dá pro nosso Adonis Frias cintura de cimento. O Adonis Frias, cintura de cimento. Ih, rapaz. Mas de novo? Esse tem qualidade, hein? Mais um, Jordão. Não é possível, Marcão. Tem que
procurar o cara que tá fazendo esse mano a mano aí, porque agora nós temos um embate entre Alexis Duarte e Murilo. O Alexis Duarte, de 25 anos, ele que tem 4 partidas, média de 4 cortes, e ele ainda não passou um jogo sem tomar gols. Já o Murilo, pelo lado palmeirense, são 28 anos de idade para ele, com 15 partidas no Brasileirão, 4 jogos sem ser vazado e média de 3 cortes por partida. Olha, meu caro Jordão, o Alexis Duarte, eu acho ele superior ao jogador Adonis Frias, tá? O Adonis Frias é um jogador mais lento, mais pesado. O Alexis Duarte é um jogador de mais mobilidade, para mim é melhor no bote. Eu gosto mais do Alexis do paraguaio do que do argentino Frias. Mas não dá, com o Murilo não dá. O Alex pode até se tornar um grande zagueiro no Santos, a amostra ainda é pequena, vi poucos jogos, não quero cravar que ele serve ou não para o Santos, mas nessa, para mim, Murilo também, nesse momento, até com certa tranquilidade. Muita tranquilidade também, Marcão. Eu vejo que o Murilo, ele é um jogador... É claro que nós vimos pouco ainda do Alexis Duarte, só que o Murilo já é um zagueiro consolidado, Marcão. Há quanto tempo ele não faz essa dupla de zaga justamente com o Gustavo Gomes? E além do mais, ele é um atleta que tem uma característica fundamental que o Alexis Duarte ainda não nos apresentou, que é justamente a bola aérea. Murilo é um jogador muito bom no jogo aéreo. Em contrapartida, o Alexis Duarte é um atleta que deixa muito a desejar nesse quesito, Marcão. Voto aqui no Murilo também, e o Palmeiras já tem 3 no marcador. O Palmeiras 3 no marcador. Vamos a mais um. 3-1 pro Palmeiras. Ih, rapaz, essa é boa, hein? Essa é uma baita disputa, hein, Jordão? Souzinha versus Piquerez. Esse aqui é um bom duelo, Marcão. Um dos mais interessantes que nós temos aqui nesse mano a mano. Temos o Souza, de 19 anos de idade. Ele que tem 16 jogos no Brasileirão, média de 1.8 desarme por partida e 2 assistências distribuídas a seus companheiros. Já do outro lado, nós temos o uruguaio Piquerez, de 27 anos de idade, ele que tem 26 jogos nesta atual edição do Campeonato Brasileiro, tendo 1.7 como média dos seus desarmes, e ele ainda distribuiu uma assistência na competição, Marcão. Por aqui nós temos um duelo interessante e eu faço a pergunta: dá pro Souzinha nessa daí? Olha, meu caro Thiago Jordão, pra mim é um baita mano a mano, sabe? O Souza é um lateral de muita qualidade, o Piquerez também. O Souza é um jovem jogador, é uma promessa do Santos, tem evoluído. Eu acho que demorou demais o Vojvoda para colocar o Souza, né? O Souza até cobrou a titularidade, né? Soubemos de algo nesse sentido, que o empresário do Souza teria entrado em contato também com a diretoria, cobrando mais oportunidades para o garoto Souza. Mas o Piquerez, se o Souza é uma promessa, é um jogador que ainda está se firmando, o Piquerez é uma realidade, Jordão. Eu não posso votar e analisar a projeção do jogador, eu preciso analisar o momento. Hoje o Piquerez passa mais segurança ao Palmeiras do que o Souza passa ao Santos. Souza é um baita de jogador, pode desequilibrar o jogo amanhã? Claro que pode, mas o Piquerez é um jogador mais pronto, um jogador que pro Palmeiras é muito útil, é uma das peças mais importantes do time do Abel Ferreira. Então, respeito o Souza, gosto muito, para mim tem que ser titular do Santos, vai evoluir demais, quem sabe chegar à seleção brasileira, mas hoje eu fico com o Piquerez. Nessa daqui eu também vou ficar com o Piquerez, Marcão. Apesar de fazer o destaque pro Souza, que pra mim ele é o ponto de desequilíbrio do Santos, principalmente pensando numa situação de jogadas na linha de fundo ou até mesmo do próprio Souza cortando pra dentro quando ele for fazer o apoio no ataque. Só que o Piquerez, Marcão, já é aquele jogador consolidado. E além do mais, ele é um atleta que tem ali a bola parada, que é muito perigosa. É um jogador que chega muito bem à linha de fundo e tem um cruzamento apurado, assim como o Souza. A única situação que eu colocaria o Souza, Marcão, nesse mano a mano é se fosse com o lateral esquerdo Jefté. Mas como aqui nós estamos comparando ele com o lateral esquerdo Piquerez, aqui eu fico também com o jogador uruguaio. Tá aí o Thiago Jordão, 4-1 para o Palmeiras, vai pintando uma goleada do Palmeiras no mano a mano, conforme gera Ih, rapaz. Ih, mamãe! Mas você tá louco, hein? Foi você que fez esse mano a mano, Jordão? Não. Quem foi? Você sabe, conhece quem fez? Tô procurando esse doido. Você é um brincalhão. Vamos a mais um mano a mano. Thiago Jordão, El Bigodinho. Mais um mano a mano. E agora nós chegamos no meio de campo. Temos um duelo agora entre o João Schmidt contra o uruguaio Emiliano Martinez.
Do lado do Peixe, João Schmidt, que tem 32 anos de idade, são 23 jogos para ele, com 2 assistências e 3 bolas recuperadas em média. E do lado alviverde, Emiliano Martínez, de 26 anos de idade, com 21 partidas no Campeonato Brasileiro, nenhuma assistência e 3 recuperações de bola em média. Vou te fazer uma pergunta, Jordão. Hoje, se o Palmeiras quisesse o Schmidt e mandasse o Emiliano Martínez, você aceitaria, Jordão? Aceitaria. Pagaria a passagem, levaria para Vila Belmiro, um mês ali numa cobertura na Praia do Gonzaga, você financiaria, não? Com certeza. Então você já respondeu mano a mano muito mais uruguaio Emiliano Martínez. É um jogador mais completo, um jogador mais moderno do que o burocrático Schmidt. Não dá pro Schmidt nessa não, na minha opinião. Não dá, Marcão. Aqui é uma comparação até desonesta com o João Schmidt. Marcão, Emiliano Martínez, assim, ser um jogador mais moderno. A projeção dele de carreira é muito melhor, é um atleta mais jovem, é um atleta muito mais dinâmico e que, inclusive, marca bem mais do que o João Schmidt, Marcão. Essa aí, nem nos sonhos do Schmidt e nem se nós multiplicássemos ele por 3. Nem por 3, Jordão? Não, por 4 coisa. talvez. Tá voando, Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. 5-1 Palmeiras, hein? Sim, já era esperado, não tem qual é. Ih, rapaz. É uma cilada, Bino. Aí não dá, Jordão. Tá difícil. Zé Rafael versus Andréas Pereira. Andréas Pereira é santista, diz ele, né? Segundo ele, né, Marcão? Segundo ele. Mas vamos lá. Chegamos agora aos meio-campistas centrais. Temos o Zé Rafael do lado do Santos, inclusive ex-Palmeiras, e o Andréas Pereira do lado do Palmeiras. Vamos lá. Zé Rafael, que tem 20 jogos no Brasileirão, nenhuma assistência e uma média de 4 bolas recuperadas por partida. Já do lado palmeirense, o Andréas Pereira, de 29 anos de idade, tem 4 partidas no Brasileirão, com nenhuma assistência distribuída e 3 recuperações de bola em média, Marcão. Dá pro Zé nessa daí? Não dá, Jordão. Não dá. O Zé Rafael é um dos melhores jogadores do Santos Futebol Clube, um jogador de altíssima qualidade, QI esportivo também, né? O Zé é um jogador muito inteligente. Uma das poucas esperanças que o torcedor do Santos tem para o jogo de amanhã é justamente o Zé, né? Mas o Zé já é um jogador de 33 anos, um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, e você tem o Andréas Pereira com 29, um jogador de altíssima qualidade, jogador com passagem em clubes europeus, né? Jogador realmente que desequilibra, né? Acho que o Abel foi cirúrgico ao pedir o Andréas Pereira, a Leila fez o esforço para trazê-lo. Então, eu gosto muito do Zé, mas nessa eu fico com o Andréas Pereira. Eu acho que é um jogador que tem um momento melhor do que o Zé Rafael. Por mais que o Zé está sendo útil para o Santos, ele está sendo útil dentro das limitações do Santos. Eu não sei se o Zé Rafael hoje jogaria no Palmeiras. E o Andréas Pereira não só joga, como é um jogador de muita utilidade para o Abel Ferreira. E o Andréas Pereira ainda traz muita dinâmica, né, Marcão? Um jogador muito inteligente dentro de campo também. Esse daqui, eu infelizmente vou acabar votando no Andréas Pereira, Marcão, mas traçando um comentário sobre o Zé Rafael, eu acho que além dele ser o jogador que pode trazer uma esperança para o torcedor santista, ele é o atleta mais lúcido que nós temos hoje. Além de lucidez dentro de campo, o Zé Rafael eu vejo que ele é um líder. Muitas vezes o nosso capitão João Schmidt ou o Guilherme, que já foi capitão da equipe, muitas vezes não se impôs perante ao árbitro. E era sempre o Zé Rafael que ia lá conversar com o juiz da partida. Então, eu faço essa ressalva com relação ao Zé Rafael. Para mim, ele está entregando aquilo que eu esperava de ser um jogador moderno, um jogador que entregasse, de certa forma, até uma dinâmica de jogo. E muitas vezes ele até faz a função de outros jogadores, como sendo, às vezes, o camisa 5 do Santos, às vezes, até mesmo o camisa 10. Mas aqui eu fico com o Andréas. Tá aí, Andréas Pereira, na opinião do Thiago Jordão, Bigodinho. Quanto? 6-1, Jordão? 6-1. 6-1. Já prevíamos aí que seria muito complicado esse mano a mano. Vamos a mais um. Ih, rapaz. Esse tem qualidade, hein? Jordão. Esse tem qualidade, Marcão. Quem? O Maurício. Deixa eu te falar. Quem tem qualidade? Maurício. É uma cilada, Bino. Jordão, Maurício de um lado, Vitor Hugo do outro. Vamos lá, Marcão, um duelo de jovens jogadores. O Vitor Hugo do lado santista, que tem 21 anos de idade, 7 jogos, nenhuma assistência e nenhum gol anotado. Já com relação ao Maurício, 24 anos de idade para ele que inclusive tem 23 partidas,
3 gols e 7 assistências. Maurício com muita sobra, Jordão. Acompanha o Maurício desde o Internacional, né, que já era um jogador importante. O Maurício é um jogador muito versátil, polivalente. O Vitor Hugo até agora se mostrou até um jogador tecnicamente legal, interessante, mas só. Falta dinâmica, falta intensidade, falta velocidade. Falta muita coisa para o Vitor Hugo, Jordão. É um jovem jogador, tem muito para evoluir, né? Não quero colocar um ponto final na trajetória dele no Santos, mas está muito longe do Maurício, na minha opinião, que é um jogador muito mais interessante do ponto de vista tático também, além de ser melhor tecnicamente. Até aqui o Vitor Hugo ele tem decepcionado, né, Marcão? Por mais que ele não tenha sido um jogador que tenha chegado com grandes holofotes, ser um craque do futebol brasileiro, só que ainda assim eu esperava muito mais desse jogador. Em comparação, nós temos o Maurício, que é um atleta que é o garçom no Palmeiras, inclusive no Brasileirão, são 7 assistências para ele, mais do que o dobro do que o segundo colocado, e ele também é um atleta mais moderno, ele pisa dentro da grande área, tenta uma conclusão de fora da área também, coisa que o Vitor Hugo deixa muito a desejar, Marcão. Essa daqui é até que é fácil, voto no Maurício e nós temos um Brasil e Alemanha no mano a mano. 7-1? 7-1. Olha aí, 7-1 para o Palmeiras no mano a mano, que coisa, hein? Ih, mamãe! É uma cilada, Bino. Ih, mamãe! Que coisa, hein? Olha aí! Laser versus ele. Felipe Anderson, que no Santos muitos diziam que era Felipe Sleep Anderson. De tanto que ele dormia e o Muricy gritava com ele para que ele acordasse, Jordão. De um lado, Laser, do outro, Felipe Anderson. Pois é, Marcão. De um lado, nós temos o Benjamin Roleiser, de 25 anos de idade, que nesse Campeonato Brasileiro são 28 jogos, 2 gols e 2 assistências para o jogador. Já do outro, temos o Felipe Anderson, ex-menino da Vila, de 32 anos de idade, que tem 25 jogos nesse Campeonato Brasileiro, com 4 gols e 2 assistências. E aí, Marcão, dá pro Roleiser? Não dá, né, Jordão? Não dá, né? O Felipe Anderson, mesmo não sendo o jogador que se imaginava no Palmeiras, que brilhou no futebol italiano, que fez até bons jogos também no futebol inglês, o Felipe Anderson ainda não é um jogador que tem encantado os torcedores do Palmeiras. Mas mesmo não sendo esse grande jogador, ele é muito melhor do que o jogador Benjamin Roleiser, que até agora tem se mostrado uma verdadeira mentira com a camisa do Santos Futebol Clube. Então, claramente, eu fico com Felipe Anderson, Jordão. Marcão, nessa daqui não dá pro Benjamin Roleiser. O Roleiser é um jogador muito menos dinâmico do que o Felipe Anderson, por mais que no início da passagem do Felipe Anderson pela equipe do Palmeiras tinham apelidado ele de Felipe Sleep Anderson também, só que ele recuperou o seu bom futebol, aparentemente sob o comando do Abel Ferreira. Hoje é um jogador muito mais participativo do ataque e que entrega intensidade. Do outro lado, nós temos um Roleiser que sequer consegue acompanhar contra-ataques na segunda etapa. Aqui eu voto com muita dor no coração também no Felipe Anderson. Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão, 8-1. 8-1. Que coisa, hein, Jordão? 8-1 no mano a mano. E agora vamos a mais uma. Álvaro Barreal versus Flaco Lopes. Ih, mamãe! Deixa eu falar uma coisa, tem que mandar embora esse cara aí que faz o mano a mano, que está de brincadeira. Você não poderia ter colocado, Jordão, os reservas, ter colocado o Santos de 2002 sem querer no lugar desse Santos, ter colocado o Santos de 2010, sei lá, ter colocado o Santos dos momentos mágicos. Você não podia ter mudado alguma coisa, por exemplo, ter colocado aí, sem querer, Jordão, sem querer, você vai lá e coloca o Pelé. Do nada. Coloca o Pepe, o Coutinho, o Neymar, Robinho. Não dava pra ter feito isso, Jordão? Pior que dava, foi vacilo meu. Vacilo teu. Tem que melhorar para os próximos. Vamos lá, meu caro Jordão. Álvaro Barreal versus Flaco Lopes. Um duelo de jovens jogadores, Marcão. 2 atletas argentinos, o Álvaro Barreal de 25 anos de idade, que é o artilheiro do Santos na competição, são 26 jogos para ele com 8 gols e 1 assistência. E do outro lado, nós temos o Flaco Lopes de 24 anos, também um dos artilheiros do Palmeiras. 26 jogos para ele com 10 gols e 1 assistência. O Flaco Lopes que vive ali momentos de amor e ódio com a torcida do Palmeiras, né, Jordão? Eu me lembro que muitas vezes chamavam o Flaco Lopes de Fraco Lopes, né?
E o Flaco, a verdade é essa, é um dos jogadores mais interessantes para o Abel Ferreira. O Abel já chegou até a criticar publicamente o Flaco Lopes em determinado momento, mas o Flaco Lopes deu a volta por cima. É um jogador que não é só um goleador, ele é muito inteligente, é um jogador tático. O Barreal é um jogador também, na minha opinião, versátil, né? Sempre fica aquela gangorra de emoções sobre o Barreal. Uma hora o Barreal tem que ser comprado, outra hora não serve mais. Eu não caio nessa, eu acho que o Barreal é um jogador interessante para compor elenco. Eu compraria o Barreal, independente do que aconteça nesta quinta-feira no Allianz. Eu pagaria 4 milhões de dólares pelo Barreal, pelo menos para que ele, o ano que vem, seja importante na composição do elenco. E espero o Santos ainda na Série A. Mas não dá para o Barreal. O Flaco Lopes é um jogador importantíssimo, dos mais importantes do Palmeiras, além de ser também um grande goleador. Flaco Lopes. E o mais interessante, Marcão, é que olha só como o Santos é um time que carece de gols na competição. Porque o Flaco Lopes não é nem o artilheiro do Palmeiras. O Flaco Lopes tem 10 tentos anotados e o Barreal tem 8 e é o artilheiro do Santos. Ainda assim, o Santos não consegue ter um jogador no seu elenco que tenha 2 dígitos em gols anotados, Marcão. E por mais que eu veja que o Álvaro Barreal até faça alguns jogos interessantes pelo Santos, tem ali alguns momentos de brilho, ele muito mais consegue ser um jogador irregular do que um atleta regular. Em contrapartida, nós temos um Flaco Lopes que sem dúvida está vivendo a sua melhor fase na carreira, não à toa, até foi convocado para a seleção argentina. Flaco Lopes. Flaco Lopes, 9-1? 9-1. Mas que coisa, Jordão. 9-1 para o Palmeiras no mano a mano. Mas... Ih, mamãe. É possível. Ih, mamãe! Não é possível, Jordão. Não, esse aqui... Você só pode estar de sacanagem, Jordão. Você só pode estar de sacanagem. Você colocou lado a lado Tigrinho, Vitor Roque, convocado por Ancelotti contra o Lautaro? Eu cometi essa atrocidade. Isso é um crime, Jordão. Você quer comentar isso aí? Você quer falar os números? Vamos lá, né, Marcão? Vamos lá. Vamos seguir o protocolo aí da nossa produção, Marcão. Nós temos o Lautaro Dias, de 27 anos, 15 jogos, 2 gols e 1 assistência. Do outro lado, o Tigrinho, Vitor Roque, 20 anos, 28 jogos, 13 gols e 3 assistências, Marcão. Lautaro, né? Você tá de brincadeira. Certeza que é Lautaro, né? Claro. Lautaro longe, pelo amor de Deus. É muito Vitor Roque, né, Jordão? O Vitor Roque, eu venho falando muito sobre ele há algum tempo já. O Vitor é um jogador que tem, na minha opinião, que estar na Copa do Mundo de 26. É um jogador com características interessantíssimas, se movimenta demais. E o que me chama muita atenção no Vitor Roque é a força física. Por isso que eu estou muito preocupado com o jogo de hoje. Porque eu estou imaginando o Vitor Roque partindo para cima do Adonis, partindo para cima do Frias, partindo para cima do Alexis Duarte, partindo para cima do Schmidt. Ele é um jogador que sofreu no começo da sua chegada ao Palmeiras com a ausência de gols, né? Muitos diziam que ele era um atacante que não fazia gols e está aí. Já tem 13 gols, é um jogador muito importante, tem muita explosão, jogador que realmente, para mim, é completo. Grande jogador o Vitor Roque, me chama a atenção ele não ter dado certo no futebol europeu. Acontece, mas para mim é um baita jogador, um dos melhores que atua no futebol brasileiro. E o jogador Lautaro Dias é muito ruim tecnicamente, um jogador fraquíssimo. Se o Vitor Roque é um baita de um jogador, o Lautaro é fraco e vamos se apegar na questão de movimentação, da garra do Lautaro Dias. Isso ele entrega. Ele é um jogador que não se esconde, ele é um jogador que se movimenta demais, que briga o tempo todo, mas deixa a desejar na questão técnica. Mas eu fico com o jogador Tigrinho. Essa daqui é muito difícil, Marcão. O Lautaro Dias é um jogador que eu até fiz a brincadeira em outro comentário, se multiplicássemos o atleta por 6, talvez chegasse aos pés do jogador do Palmeiras. Esse aqui, Marcão, o Lautaro teria que ser multiplicado por 6 e ainda assim ele não teria os gols que tem o Vitor Roque nessa edição de Campeonato Brasileiro. Então, aqui nós estamos falando de um jogador dinâmico, forte e que finaliza bem. No outro, estamos falando de um jogador no máximo, dinâmico, Marcão. De um lado, o Tigrinho, do outro, no máximo também, o gatinho, Lautaro Dias, porque ele tá bonito nessa foto, Marcão. Mas aí aqui é Vitor Roque. Vitor Roque, tá aí o Thiago Jordão. E pra fechar o mano a mano, aí, meu amigo, aí azedou. Juan Pablo Vojvoda versus Abel Ferreira. O argentino versus o português, Jordão.
Vamos lá, Marcão. Duelo do Hermano contra o Gajo. O Juan Pablo Vojvoda pelo lado do Santos, 50 anos de idade. Ele que tem 10 jogos nesse Campeonato Brasileiro com um aproveitamento de 40% à frente do Santos Futebol Clube. Já do outro lado, nós temos o Abel Ferreira, técnico português de 46 anos de idade. Ele que está no Palmeiras, claro, desde o início da competição. São todas as partidas disputadas, 30 jogos para ele, com um aproveitamento impressionante nesse Campeonato Brasileiro de 72% para os comandados do Abel Ferreira, Marcão. Nesse duelo aí, dá pro Vojvoda fazendo força? Olha, Jordão, não dá pro Juan Pablo Vojvoda, não. O Vojvoda é um grande treinador, gosto muito do Vojvoda, acho que o Santos é um treinador que pode ser um treinador longevo, pode ser um treinador que fique aí 3, 4 anos, como o Abel já está 5 no Palmeiras, quem sabe daqui 4, 5 anos a gente ainda esteja com o Vojvoda e quem sabe num outro momento esportivo. Acho que o Santos hoje passa bem de treinador, mas os números do Abel, eles são por si só números que decidem, né? Esse duelo, que mostram a superioridade do Abel, não só no momento, como também aqui no futebol brasileiro. O Vojvoda é muito bom, mas o Abel é melhor, na minha opinião, e aquilo que a gente falava até em off, né, Jordão? O Abel, ele prepara o time de acordo com o adversário, jogo a jogo. Quem não se lembra da final do Paulista de 2024, onde ele joga com 3 zagueiros na Vila Belmiro e muda o time totalmente no Allianz Parque e arrebenta com o Carille, que escalou o Santos igual na Vila e no Allianz, né? Então, ele fez isso também contra a LDU, né? Com o Alanzinho, que foi uma surpresa naquela partida. Então, é um treinador muito estrategista, obcecado por trabalho, não que o Vojvoda não seja, mas para mim, hoje qualquer treinador que dispute com o Abel vai ter problema. O Abel é um dos melhores treinadores aqui no território brasileiro atualmente. Eu voto no português. Eu também acho, Marcão. Até coloco ele como o melhor treinador que nós temos em solo brasileiro. Inclusive o Abel Ferreira, que rejeitou um convite do Wolverhampton da Inglaterra, Marcão. Eles fizeram uma proposta ali após a saída do Vitor Pereira da equipe, lanterna da Premier League, e o Abel Ferreira optou por continuar no Palmeiras. Abel, que pra mim é um treinador muito trabalhador. Ele faz ali o jogo a jogo, Marcão, uma coisa que a gente sabe que no futebol faz toda a diferença, você não sempre ficar preso às mesmas convicções, e o Abel Ferreira é brilhante nesse sentido. O Juan Pablo Vojvoda do lado do Santos, eu vejo que o Peixe hoje tem um treinador de projeto, um treinador que você pode contar com ele a longo prazo, que também mostra ali ser um treinador muitas vezes inteligente. Só que aí ele está enfrentando justamente o melhor do Brasil, me arrisco a dizer até o melhor da América, Marcão, Abel Ferreira. Tá aí. Ponto final no Mano a Mano aqui no Varanda Futebol Debate. Resultado final, Thiago Jordão. Bigodinho. Tô vendo você coçando a cabeça aí, Jordão. Inédito isso no Varanda, hein? Quanto ficou a parada? 11-1, Marcão. Ô, louco. É uma cilada, Bino. Quanto, Jordão? 11-1. Mas que coisa. Nunca visto antes no Varanda Futebol Debate essa goleada de 11-1, nem pro Santos, hein? Nunca visto antes no Varanda Futebol Debate. Mas era esperado, né, Jordão? Isso mostra como o Palmeiras hoje é muito superior ao Santos e a maioria dos clubes do futebol brasileiro. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro está, podemos dizer, com características de futebol espanhol, com características de grandes ligas do futebol europeu, onde 2 clubes se destacam e são favoritos praticamente temporada a temporada. Palmeiras muito superior ao Santos. Isso quer dizer que o Palmeiras amanhã vai ganhar do Santos? Olha, muito provavelmente sim. Né? A situação do Santos é muito delicada, Jordão. A gente tenta se apegar em alguma coisa, a gente tenta buscar realmente alguma situação que dê a expectativa ao torcedor do Santos, mas é muito difícil. Grama sintética, a favor do Palmeiras. Allianz Parque lotado, a favor do Palmeiras. Individualmente, quem tem o time melhor? Palmeiras. Coletivamente, quem tem o time melhor? Palmeiras. Emocionalmente, quem vive o melhor momento? Palmeiras. Então é difícil, né? Fisicamente falando também, o Palmeiras é uma equipe muito mais inteira. Fisicamente também, né? Muito mais inteira, Marcão. O Palmeiras é um time que consegue ali fazer uma maratona de jogos e entregar resultado. Inclusive, em jogos que talvez seja considerado ali o improvável,
como aconteceu no jogo contra a LDU, Marcão. Só que o time do Palmeiras é tão bom que esse 4-0, claro, que quando você olha o resultado, é um resultado histórico, é um placar que nunca havia acontecido antes no campeonato, nas histórias das disputas dos torneios Conmebol. Só que quando você vê como o Palmeiras jogou, Marcão, foi fácil. Porque o Palmeiras, fisicamente falando, é um time que se impõe demais sempre em frente aos seus adversários. Então, a gente tenta ali se agarrar, Marcão, no âmbito da improbabilidade, assim como já aconteceu a favor do Santos quando derrotou a equipe do Cruzeiro, já aconteceu em outras situações do Campeonato Brasileiro envolvendo outros times, só que infelizmente amanhã dá pra colocar que o Palmeiras tem pelo menos 90% de chance de derrotar o Peixe. Tá aí. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Foi o mano a mano e pra fechar, claro, deixa eu dar aquele recadão legal pra você ligado no Varanda. Deixa eu falar, claro, da Blaze, né? Pra você palpitar na Blaze nesta quinta-feira, porque tem grandes jogos, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. Atenção, nesta quinta-feira tem Fluminense e Mirassol, Ceará e Fortaleza, clássico lá do Ceará, e Palmeiras e Santos, outro clássico aqui do futebol paulista. Eu já fiz os meus palpites e você, claro, pode fazer o mesmo, sempre com muita responsabilidade, jogue com inteligência e se divirta com moderação. É só escanear o QR Code, canto direito da tela, clica no link e utilize o código VarandaFC. Na Blaze não tem qual é, você crava. Blaze na varanda mais famosa do Brasil, o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você. Vem pra Blaze e você também. Blaze no Varanda. Thiago Jordão, grande abraço pra você. Hoje estaremos no Allianz Parque para a melhor transmissão do YouTube. Sempre um prazer ter você aqui no Varanda, Jordão. Obrigado, um abraço para você. Prazer é todo meu, Marcão. Um grande abraço a você, uma ótima manhã e uma ótima quinta-feira também a todos os varandeiros e varandeiras. Agora, Marcão, como já dizia o nosso amigo William do Bigode, agora é orar, porque mais tarde nós teremos Palmeiras e Santos no Allianz Parque, Marcão. Que o improvável aconteça favorável ao Peixe. Grande abraço. Tomara, Jordão. Futebol permite isso. Eu tenho falado que se fosse no tênis, seria com toda certeza 2-0, né? 6-1, 6-1. Se fosse no basquete, nós teríamos 123-70. Se fosse na natação, seria a vantagem de um corpo entre o primeiro e o segundo colocado. Se fosse no voleibol, seria 3-0, 25-17, 25-15 e 25-12. Como é futebol, Jordão, tudo pode acontecer. Palmeiras é muito favorito, coloco aí 90-10, sendo muito otimista em termos de percentuais, mas o futebol permite a dúvida. Então, é nisso que vamos nos apegar e assim vamos torcer. Quem sabe o empate que colocaria o Santos pelo menos na mesma pontuação do Vitória e na frente no critério de desempate. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. E fiquem ligados na programação do Varanda nesta quinta-feira. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.